Após a confirmação de 2 casos de sarampo em Santos, a cidade vai receber 100 mil doses da vacina contra a doença. A medida foi tomada no início da semana, após reunião entre a Prefeitura e a Secretaria Estadual de Saúde. Quem quiser receber a vacina é só ir a uma policlínica. A Secretaria de Saúde de Santos vai disponibilizar 100 mil doses. A meta é imunizar mais de 91 mil pessoas, com foco em quem tem entre 15 e 29 anos. Neste sábado acontece o dia D da vacinação. No sábado nós teremos o dia D em 22 policlínicas e também um posto móvel na Praça das Bandeiras, na praia. Nós estamos recebendo 100 mil doses do Ministério da Saúde e a nossa meta são 91 mil pessoas que está na faixa etária de 15 a 29 anos. A campanha de vacinação foi implantada depois que 2 casos de sarampo foram confirmados na cidade. Vale lembrar que um dos casos foi de um passageiro de um navio de cruzeiro que aportou em Santos. Outro foi de uma funcionária da Secretaria de Saúde que esteve no mesmo navio para aplicar a vacina. Foram realizadas ações de bloqueio. Os passageiros do transatlântico foram imunizados. Segundo Ana Paula Valeiras, não há motivo para alarmar a população, mas a intensificação das ações é necessária. É uma prevenção, o Ministério da Saúde atendeu a nossa solicitação para que a gente vacinasse essas pessoas de 15 a 29 anos, que é uma faixa etária que tem uma suscetibilidade, uma probabilidade de ter a doença a mais do que as outras faixas etárias. Então a gente vai fazer essa intensificação e as pessoas que não tiverem a sua carteira de vacinação bem atualizada, pode também comparecer às unidades que nós vamos atualizar as carteirinhas. Santos vai ser a sede na próxima segunda-feira do Seminário Internacional de Tecnologias para Tratamento de Água, que vai receber especialistas de diversos países. Para falar um pouco sobre a questão do tratamento da água e como participar do seminário, eu converso agora com o engenheiro químico Carlos da Silva Paranhos Neto. Bem-vindo, professor. Obrigado pela atenção. Muito boa noite a você. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. E estamos à disposição aí para... Professor, quando a gente fala em água, que todos sabemos que é um bem finito, por isso até aumenta a importância quando o assunto também é sobrevivência humana. Gostaria de começar falando com o senhor a respeito das novas tecnologias. O reaproveitamento nesse momento torna-se mais importante, professor? O tratamento torna-se mais importante? Torna-se mais importante. Hoje você tem alguns itens convencionados que vão deixar de ser convencionados, como a distribuição de água para a indústria, né? Já estamos vivenciando estados do Brasil que estão tomando medidas, né, contra a distribuição de água que seria diretamente fornecida à população, né, parte delas para a indústria, e com prazos definidos para que essa água não seja mais distribuída às indústrias, ou seja, as indústrias terão que usar água de reuso. Quando eu falo em melhoria de qualidade para obter a água de reuso, é que a água industrial ela tem determinadas características específicas, principalmente no que diz respeito ao controle da salinidade presente na água. Então as águas realmente disponibilizadas para reuso, elas passam por vários processos, inclusive o esgoto doméstico também, né? Onde você vai acrescendo íons nessa água e você aumenta o teor de sais dissolvidos na água. E a indústria necessita de parte da água para gerar vapor, né? E você tem que ter determinados tipos de controle para que isso ocorra. Aí vem a tecnologia. A tecnologia novas, com o advento das melhorias das membranas de filtração, você consegue fazer separação de íons em determinadas membranas. Desde a água do mar, onde você capta a água com 36 mil ppm de salinidade média. Que é isso? Muito sal. Você tem muito sal. E você deixa ela naquilo que é palatar para a nossa utilização, que seria uma água com valores de sais dissolvidos da ordem inferiores a 100 miligramas por litro. Então eu saio de número de 36 mil
e passo para menores que 100 miligramas por litro, onde a gente não tem o sabor, né, e o sentimento no paladar da salinidade da água. Tirar o sal da água, dessalinizar, é uma das saídas, então, para o futuro? É uma das saídas, sim. Assim como reutilizar água de um tratamento de efluentes para tornar essa água uma água para distribuição para a indústria. É uma segunda saída. O senhor está falando da água que vai parar no esgoto. Isso. Ela pode ser consumida para a gente. O esgoto tratado a nível primário e secundário, que é uma obrigação do município, né? Ele pode ser dessalinizado ou aplicar técnicas diferenciadas, né? Não só de dessalinização, mas outras técnicas de oxidações, que você minimiza o passivo esgoto e você pode, por processos de filtrações especiais, transformar esse produto em uma água utilizada para fins industriais. Eu diria até que para fins potáveis, porém é muito difícil a população conviver com estão tomando uma água que vem do esgoto. Uma água que veio do esgoto. Tá? Verdade. Então, é isso. E a água da chuva, professor? A água da chuva ela vem também sendo utilizada, reaproveitada como deveria ou ainda pode se fazer mais? Não, como deveria não. Você já tem alguns projetos específicos, muito desenhado e ocupado por determinadas ONGs, né, que realmente plantam a ideia da reutilização da água da chuva. A reutilização da água da chuva ela é passível, é possível, e ela é feita hoje, por exemplo, para substituir determinados usos de água. A rega de um jardim, tá certo? Então, ela pode ser feita com uma água de chuva captada e passivada com um sistema de oxidação. O sistema de oxidação é dosar uma garrafinha de cloro, em função do volume, para você impedir que desenvolvam-se bactérias dentro dessa água. Estamos vendo uma estação de tratamento, professor. Recentemente tivemos casos aqui na Baixada Santista de água amarelada que estaria sendo tratada saindo de torneiras e com um gosto estranho também, professor, um gosto diferente. Por que isso costuma acontecer? Isso não costuma acontecer. Isso costuma acontecer só em determinadas épocas do ano, quando você tem presença de algas que se desenvolve ao longo dos mananciais e que pode migrar para a estação. Essas algas, por exemplo, dependendo da característica delas, se você dosa o cloro, você pode começar a conferir sabor ou odor à água. Foi o que aconteceu em São Paulo, na estação do ABV, que obrigou a Sabesp a tomar medidas preventivas, muitos anos atrás, para separar essas algas ou para oxidar essas algas e absorver elas em filtros de carvão ativado antes de entrar na estação propriamente dita, para não conferir gosto à água. E isso traz um prejuízo à saúde humana? Não, à saúde humana não. É um item passivo de realmente incomodar a saúde humana. Nós convivemos com isso através do ar que respiramos, através de outros produtos que temos contato diariamente, né? O próprio organismo vai dar conta de pôr isso a par. Mas isso pode trazer atrelado algumas bactérias, alguns vírus, né? Ser um meio de acomodação para isso, e aí sim você pode ter danos à saúde humana, que seriam diarreias frequentes e outros danos ligados a um distúrbio intestinal. Em termos de tecnologia para purificar a água, temos muita coisa. Temos muita novidade, muita coisa nova, coisas que o Brasil não está num estágio diferente de aprendizado dos outros países do mundo. E já existem hoje algumas empresas brasileiras de saneamento público que estão usando essas tecnologias para tratar suas águas. É o exemplo lá da Lagoa Paranoá, no
no Distrito Federal, onde a última novidade foi técnicas de ultrafiltração para captar a água diretamente da Lagoa Paranoá e transformar isso numa água potável para a disponibilização aqui. Aqui na região da Baixada Santista, vocês têm um outro exemplo também que aqui na região da Riviera de São Lourenço, Bertioga, você tem uma estação de tratamento de água em Bertioga, num bairro de Bertioga, que utiliza também a tecnologia da ultrafiltração para fazer o tratamento da água. Águas que vêm de mananciais conhecidos, da serra, onde você pode ter uma contaminação pontual, né? Não é uma água que tem característica de cor alta e turbidez alta. Então você pode tratar ela com esses processos de filtrações especiais. E quando falamos de esgoto, também a tecnologia está avançada? A tecnologia também está avançada no campo das membranas. Você tem tratamentos específicos com membranas, que seria a membrana bioreactor. Você faz um reator, em vez com a utilização de membranas, nesse reator, você diminui o tempo de detenção, tá? E você, através da própria difusão do ar, que é necessário para a oxidação da matéria orgânica presente no esgoto, né? Você desenvolveu processos mais interessantes do ponto de vista de alcance de garantias apuradas. Professor, quando falamos de poluição, a gente lembra do Rio Tietê, emblemático o assunto. O velho Rio Tietê pode voltar a ser o que era antigamente, o Rio Tietê que corta várias cidades. Imagine que o Rio Tietê, num trecho de São Paulo, deva ter alguma coisa como 30 a 35 quilômetros de extensão. E ele recebe esgotos de 10 milhões de pessoas. Muita coisa, né? É muita coisa e não tem tempo para depurar isso. Tem um ditado italiano que diz: toda vez que a água der 3 saltos diferentes, você pode pôr um copo no final dessa corrente de água e tomá-la, que não vai ter problema. Então, o que você precisa? De aeração natural. Quando você tem esses 3 saltos, você tem a aeração natural da água. Então tem a oxidação da matéria orgânica que tem, portanto, lá no final da sua jornada você vai ter um efluente sem contaminação. Então o que precisa para o Tietê é seguir o programa que foi estipulado para ele, quer dizer, você fazer a captação de todos esses esgotos domésticos, mandar para as estações descentralizadas de tratamento. A dizer, aqui no estado de São Paulo, você tem a estação de Barueri, hoje está com 14 metros cúbicos por segundo, com capacidade de tratamento. O que é isso para nosso telespectador entender? 14 metros cúbicos é muita água, né? É muita água, é mais ou menos alguma coisa equivalente populacional. Você está coletando esgotos de 6, 7 milhões de habitantes, equivalente. Você tem a Parque Novo Mundo, a estação de Parque Novo Mundo, São Miguel Paulista e do próprio ABC. Essas são as principais estações de tratamento de esgotos de São Paulo. O que serve? Para interceptar todos os esgotos que seriam jogados para os córregos, tratar esses esgotos e depois jogar novamente para o córrego. Você faz um paliativo, né, para poder melhorar a característica do rio. Isso no Tietê não acontece com 100% dos esgotos que são lançados no Rio Tietê. Você tem ainda esgotos in natura que não foram realmente levados para o seu tratamento específico para depois serem descarregados no Tietê. Então você tem ainda um grau de poluição grande, tá? Porém, uma medida de esgoto doméstico, que seria uma medida de demanda biológica de oxigênio, você já tem um parâmetro da ordem de 200 a 300 miligramas por litro, que é o grau de sujeira, vamos assim dizer, numa linguagem mais fácil, e hoje a concentração média de DBO, que é a demanda biológica de oxigênio, no Rio Tietê, já é inferior a 60 miligramas por litro. Então você está recebendo menos carga do que recebia há alguns anos atrás. Mas ainda falta muito. Falta bastante. O Tietê é viável? É viável. Professor, falamos em tecnologia, em reaproveitamento de água, mas também a gente tem que destacar
você, eu, o senhor, a gente que usa água no dia a dia, qual que é a importância do uso adequado, do não desperdício, diante dessa situação que temos por aí? Como você bem falou, a água é um bem finito. Se nós não cuidarmos, vai faltar. Temos que utilizar a tecnologia para poder fazer com que esse bem finito ele viva mais tempo, né, que nós necessitamos disso. A gente só vai fazer isso com o advento e utilização da tecnologia. Por exemplo, vocês têm um mundo de água pela frente, que seria a água do mar, né, que não é um bem finito, é um bem infinito. Então, o futuro está aí, né? O futuro está aí. E você tem tecnologias disponíveis para utilizar a água de mar e transformá-la em água potável. O exemplo vivo disso são determinados países que vivenciaram essa necessidade e hoje praticamente utilizam em grandes cidades a água do mar transformada em água potável. O caso de Israel é um exemplo disso. E a Austrália, você tem cidades na Austrália, situações dentro da Austrália, Melbourne, por exemplo, é uma cidade que utiliza para distribuição à população quase que 100% da água do mar. E é uma água boa, uma água gostosa, professor? É uma água fabricada. Você controla a salinidade da água no paladar desejado para a população dentro daquilo que se estabelece a Organização Mundial de Saúde. Livre de qualquer risco de poluição? Livre de qualquer problema. De contaminação, poluição. Né? O que tem é cuidados, porque, como a gente mencionou aqui, nos mananciais, você tem desenvolvimento de algumas algas, bactérias, e isso é pernicioso à utilização das membranas. Mas isso é conhecido, e as técnicas para separação disso antes de entrar no sistema de tratamento também são conhecidas, foram vivenciadas. Então, você cada dia mais vai conviver com esse tipo de problema. Então, existem processos oxidativos, tá, com utilização ou de cloro ou de outros processos, ou com diferenças de potenciais, que você, com a própria água, você cria oxidantes muito fortes, né? Moléculas de H3 seria um hidrogênio modificado, de ozônio propriamente dito, que é fabricado nessa diferença de potencial, e esses processos são os que serão os responsáveis futuros para realmente permitir uma oxidação total da água e você transformar efluentes, por exemplo, em uma água de qualidade boa para ser reutilizada. Seria até uma saída para o Nordeste brasileiro, que é incrível. O Brasil é um país continental, uns têm tanta água, outros nenhuma. O Nordeste brasileiro é uma questão de política, porque no Brasil nós temos mais água, é o lugar que nós temos mais água livre e que passa na sua frente. Quer dizer, o investimento não foi feito na estação de tratamento comum para você captar essa água e distribuir essa água à população. Chegamos a determinados dados que são impressionantes nos dias de hoje. 2 a 3% de determinados estados têm coleta de esgoto e tratamento nenhum. A água potável era distribuída nesses estados para menos que 20% da população. Então, alarmante. Alarmante. É uma vergonha. Professor, adiantamos já no início da nossa conversa. Segunda-feira temos o Seminário Internacional. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais do que vai ser discutido e quem vem participar para discutir um assunto tão importante. Tá. A empresa que está patrocinando esse seminário é um consórcio formado pela Enfio e pela Aquamec. A Aquamec é uma empresa fabricante de equipamentos que está presente no Brasil e todo ano ele faz um fórum desse desde 4 anos atrás. Ele sai pelo Brasil afora fazendo um fórum como esse. Esse ano escolheu a cidade de Santos para fazer esse fórum internacional. Nós teremos participação da Alemanha dentro do Fórum Internacional com técnicos de primeira linha para falar
das novas tecnologias de água. Então vão ser discutidas membranas de tratamento de água, que a gente focou aqui, seja de osmose reversa, seja de ultrafiltração, seja de microfiltração, processos agregados que permitem a utilização dessas membranas de uma forma tecnicamente correta para você obter os objetivos no tratamento da água ou no tratamento do esgoto, né? E técnicos israelenses também estarão presentes aqui para falar dos seus produtos e dos seus conceitos de tratamento. Enfim, americanos, teremos pelo menos 14 técnicos vindo de fora para o seminário. É importante dizer que o seminário, eu vou fazer uma utilização de um site aqui para a gente poder falar para vocês. Esse seminário é um seminário gratuito, cuja inscrição ela pode ser feita por um site que eu quero passar para vocês darem uma olhada. Eu vou pedir um minuto. Por favor, Carlos, eu só vou achar aqui que já deveria estar programado aqui para mim. Não, é só colocar no Google que acha fácil, não, professor? Só colocar no Google que acha fácil. Seminário internacional? Na área internacional, é um seminário internacional de águas, que ele vai estar presente no aqui não é clube, é engenharia, dentro da Associação dos Engenheiros aqui do Estado de Santos. Segunda-feira, né? E vai ser agora na segunda-feira, né? A gente divulga no nosso Santa Portal, nosso Perfeito. Portal de Notícias, professor. Oi. Foi um prazer conversar com o senhor, receber aqui no Caderno Regional. Muito obrigado pela participação. Tá bom então, Carlos. Muito obrigado você pela atenção. E me desculpe a falha aí. O governador João Dória vai oferecer R$100 mil às famílias dos mortos no ataque de ontem na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano. Veja mais detalhes no Brasil em 1 minuto. Dos 10 mortos no ataque, 9 estavam dentro da escola estadual. Além dos 2 assassinos, 5 estudantes e 2 funcionárias estavam no local. A indenização do governo do estado deve sair em até 30 dias. A 10ª vítima, tio de um dos assassinos, foi morta no posto de gasolina onde trabalhava. Investigações preliminares da polícia revelam que a dupla de estudantes, um de 17 anos e outro de 25, planejou o ataque durante 1 ano. Guilherme Taussi e Luiz Henrique de Castro eram vizinhos e apaixonados por jogos de computador. No ataque, eles se vestiram como personagens de um desses jogos. O advogado Modesto Carvalhosa protocolou hoje um pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. No pedido, que tem 150 páginas, o advogado lista 32 casos de quebra de responsabilidade e falta de decoro por parte do ministro, que podem ser entendidos como crime de responsabilidade e justificariam o impedimento do ministro, que já presidiu a casa. Carnaval 2019. Amanhã, na chancelaria da Universidade de Santa Cecília, acontece a já tradicional entrega do troféu Estandarte Unisanta. O prêmio, que chegou à 8ª edição esse ano, teve recorde de participantes. 27.860 internautas votaram pelo Santa Portal, nos mesmos 9 quesitos dos jurados profissionais. União Imperial e Sangue Jovem foram as preferidas pelo voto popular. Tiveram pontuação de 9,99. A entrega do troféu vai ser realizada amanhã, às 7 da noite, na chancelaria da Unisanta. Futebol, domingo contra a Inter de Limeira, a Portuguesa Santista vai ter todos os titulares à disposição. A Briosa quer os 3 pontos fora de casa para se aproximar ainda mais de uma das 8 vagas da próxima fase do Campeonato Paulista da Série A2. Antes de mais nada, aquela conversa. Serve para esclarecer alguns pontos, dar orientações, passar segurança e manter o grupo motivado. E o treinador sabe como tem que ser. Pela experiência que tive, pelos momentos que vivi como atleta, especificamente no lugar deles, nessa competição, por algumas vezes. Então a gente sabe mais ou menos o caminho, né? Ele não é único, tem percalços, tem dificultador, e às vezes ele está muito perto de você e você não se atenta a isso, então você fica o tempo todo criando
o que é necessário para que você se solidifique, para que você crie uma relação suficiente para que a gente possa chegar em momentos como esse e perdurar, né? Depois de vencer o Sertãozinho em casa por 1-0, a Portuguesa Santista ocupa o 3º lugar na tabela do Paulista Série A2. São 20 pontos acumulados. O próximo compromisso da Briosa é com a Inter de Limeira. O jogo vai ser no domingo, 7 da noite, lá em Limeira. E olha, quando a gente vem aqui e acompanha o treino, vou te dizer, não é demais arriscar não. E falar que a Briosa tem tudo para voltar do interior com a vitória. Para o jogo, o treinador Sérgio Guedes vai contar com todo o elenco. Com exceção de uma cirurgia aí do Dema, especificamente, mas os demais em condições e aí abre o leque de opção e a gente precisa saber lidar com as peças. É evidente o clima de descontração por aqui. É um dos reflexos dos bons resultados. E é uma das armas do time. Para vencer, é claro, eles sabem que tem que se preparar muito e jogar muito. E se o espírito for de alegria, fica mais fácil. Um clima muito bom. Claro que as vitórias ajudam, né? E é tentar manter esse clima, manter essa amizade, essa união que a gente tem. E para manter isso aí, tem que continuar vencendo, né? Para a gente chegar no final, se abraçar e falar, conseguimos. E a edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal você continua bem informado. Obrigado pela companhia e uma boa noite para você.